Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. A presença hoje é de uma terapeuta que começou trabalhando numa abordagem específica de terapia e depois, com a prática e a recorrência dos comportamentos de abordagem de cura, ela começou a abraçar a aumentar o seu repertório de abordagem de cura. E é com ela que eu vou conversar agora, a terapeuta Vânia Astori. Então, Vânia, eu estou descrevendo exatamente o que aconteceu com você a partir da primeira vez que você veio aqui. Porque você veio aqui para falar especificamente de constelação familiar. Quando a gente fez um segundo contato com você para voltar a falar nisso, porque de repente virou uma coisa assim, né? Constelação, todo mundo constelando. Aí você falou que você já incorporou mais coisas porque você percebeu que precisava, às vezes, complementar a sua abordagem terapêutica, né? Foi mais ou menos isso? Sim, eu vi que as constelações familiares, na minha abordagem terapêutica, nos meus atendimentos, ela, por si só, ela precisava de mais complementos, de novas terapias, para que ficasse melhor, para que a pessoa que me procurasse, ela saísse de lá mais feliz, mais agradável, né? Que fosse um atendimento mais agradável, que ela saísse de lá mais positiva, mais de bem com a vida e com aquilo que ela foi proporcionada a mudar, a transformar, sair de lá com esperança renovada. Entendi. E nesse caso, o que você incorporou? O que você agregou à linha original da constelação, que eu pessoalmente já acho interessantíssima? Eu vejo até um viés, assim, tem umas igrejas, tem umas correntes religiosas que trabalham muito a ancestralidade. Eu acho que aquelas religiões japonesas trabalham muito com isso. E eu vi alguma coisa muito disso na constelação, mas eu prefiro ficar agora no que você agregou à sua abordagem. Bem, a constelação por si só é uma prática bem importante que agrega vários valores, né, da ancestralidade, o respeito à hierarquia, o pai e a mãe, aos que vieram primeiro, né, aos irmãos mais velhos, né, e aos avós, a toda uma ancestralidade. E tudo isso é importante, o respeito a tudo isso. O que eu agreguei à constelação, eu aprendi com uma amiga, né, que foi constelar, foi me atender e ela foi atender utilizando também outras técnicas de física quântica. Então ela me atendeu utilizando a constelação e uma técnica chamada Theta Healing. E ela usou as duas técnicas juntas e eu vi que ali ela resolveu um problema que eu tinha familiar muito mais rápido, muito mais tranquilo, de uma forma mais natural e que, né, evitou um sofrimento maior, que eu tinha muito medo de acessar aquele problema. Então, foi mais rápido, mais fácil, mais tranquilo para mim. Então, eu comecei a agregar também aos meus atendimentos, para que facilitasse também para as pessoas que viessem até mim. Trazer mais conforto para as pessoas, né? Vânia, há 3 anos atrás, a essa altura, a gente conversou sobre isso antes, quando a gente estava na conversa preliminar dessa entrevista. Há 3 anos atrás, a essa altura, maio de 2020, rompendo maio de 2020, a única coisa que a gente queria era não morrer, né? É verdade. Era um pesadelo, assim como eu, nos meus tantos anos de vida, não tinha enfrentado nada parecido, e eu acho que a maioria da população, com certeza a maioria absoluta da população, não enfrentou. Você acha que essa experiência que nós passamos, do ponto de vista até da integração familiar, deixou sequelas, mudou comportamentos? O que você acha que aconteceu na sua visão, assim, de terapeuta? Bem, a gente já enfrentava, assim, a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela já tinha colocado, desde 2018, um alerta quanto aos problemas das doenças mentais, né? Para que fosse incorporado mais alternativas, mais terapias alternativas para poder auxiliar. E depois, então, da pandemia, isso aumentou consideravelmente no Brasil e no mundo todo. Se for pesquisar no Google,
é disparado, assim, pessoas procurando saber o que é depressão, o que é ansiedade. Então, agravou muito, principalmente os comportamentos, né, familiares. Então, as pessoas ficaram mais tempo em casa, casamentos foram desfeitos, famílias tiveram seus relacionamentos desfeitos, né? E crianças agora estão sofrendo, né, com ansiedade, depressão. Então, tudo isso chamou a atenção, né, do SUS, do Sistema Único de Saúde, chamou a atenção mundial para as doenças, né, mentais, né, de ordem mental, para que a gente possa ter mais terapias alternativas para auxiliar essas pessoas a saírem desse quadro que nós nos encontramos. Terapias complementares mais resolutivas também, você acha, né? Sim, que agreguem, né? Porque o subconsciente de cada pessoa é bem individual. Então, uma criança, por exemplo, ela vai se adaptar melhor a um tipo de terapia, por exemplo, uma arte-terapia, ela vai gostar mais de fazer aquilo, um reiki, uma massagem, né? Um adulto, ele pode gostar de uma arte-terapia, mas às vezes ele vai querer ser mais direto numa constelação familiar, fazer um theta healing, uma aromaterapia. Então, são mundos diferentes, né? E são propostas diferentes para pessoas diferentes. Vânia, veja bem, é um senso comum. Eu não estou dizendo que seja algo que seja aceito como de bom senso, nem que seja uma verdade, mas é um senso comum e antigo de que famílias é uma grande estufa de doenças. Muitas pessoas adoecem por causa do contexto familiar em que vivem, desenvolvem. E a constelação trata exatamente do vínculo familiar, né? Da questão familiar. Repassa para nós aí como é que é essa questão da relação familiar, até que ponto as relações familiares no resgate das relações familiares que muitas vezes se deslinda os nós que atrasam a vida da pessoa. Então, a constelação familiar, ela é bem simples, né? Ela foi desenvolvida pelo Bert Helling, pelos seus estudos, mas a partir de 1980, mas ele já vinha estudando outros pesquisadores antes disso. Nesse livro que ele lançou agora, Constelações Familiares, Meu Trabalho, Minha Vida, ele relata a primeira vez que ele fez uma constelação. E, na verdade, ele pegou essa base da constelação e desenvolveu novas técnicas, uma nova forma de ver e organizar a constelação. E colocou as ordens do amor, que ele chamou de ordens do amor. Então, ele colocou essa ordem que todos têm o direito de pertencer nas relações familiares. Então, tem muitas pessoas que são excluídas, às vezes, das famílias, né? Como tios, pessoas alcoólatras. Os desajustados. Os desajustados, pessoas drogadas, alcoólatras, pessoas que nasceram e faleceram, que às vezes as pessoas escondem. Então, todas essas pessoas têm o direito de pertencer. Então, numa constelação, elas aparecem, tem um lugar, e tem um lugar dentro do coração também da pessoa que está constelando. E depois tem a ordem do equilíbrio, né, de dar e receber. Né? Então, a pessoa, dentro da família, ela se doa, mas ela também tem o direito de receber. Doa amor, recebe amor. Doa energia, recebe energia, para ter um equilíbrio dentro dessa ordem. Mais ou menos assim, né? Tem muito mais aprofundamento nisso. E temos a ordem, né? Que é a ordem da hierarquia, né? Então, os que vieram primeiro, pai e mãe, eles têm uma hierarquia a ser respeitada. E depois o filho, primeiro filho, segundo filho, filho caçula. Tudo isso dentro da família é importante ser colocado cada um em seu lugar. Então, você constelar nada mais é do que você se colocar dentro da família na sua ordem de direito, para que tudo, aonde às vezes está desequilibrado ou está em desordem, se coloque dentro de uma ordem.
E se respeitando assim os valores familiares que nada simplesmente são os valores que são respeitados há muito tempo, né? E é só colocar dentro de uma ordem familiar. E mudando algo em mim, a minha percepção, a minha consciência, muda o entorno familiar? E essa mudança em mim altera, ela afeta a família? Se você percebe que você percebe numa constelação que nossa, eu estou fazendo algo que não está bom dentro da minha família. Se você percebeu ali que você estava sendo egoísta, ou que você estava no lugar da sua mãe, ou que você estava no lugar do seu pai, ou até mesmo de algum irmão seu que não era o seu lugar, a pessoa muda completamente, vai mudar completamente o ciclo. Eu tenho experiência da minha própria família, onde eles não se conversavam direito, a minha família e familiares, né? Eles não se conversavam direito depois que minha avó e meu avô faleceram. Foi cada um para o seu canto. Depois que eu comecei a constelar, eles começaram a querer se unir de novo. E uma família unida, eles começam a se auxiliar, ter uma força. É uma interação de energia. Uma interação de energia, e é muito mais forte uma família unida para o enfrentamento de várias coisas na vida. E a gente sente isso, esse amor, esse carinho, essa força. A gente sabe, Vânia, que é claro que a gente traz os nossos ancestrais conosco do ponto de vista da herança genética, né, no nosso DNA. Mas você acha que a gente traz também no nosso psiquismo? Olha, a gente pode trazer coisas que vêm energeticamente, vêm no DNA, né? A gente carrega no DNA, mas que não é de ordem que a gente esteja claro para nós, né? Eu acho que isso é muito subjetivo, muito do subconsciente, mas com certeza a gente traz, sim, energeticamente alguma coisa, sim, que vem dessa energia que trazemos do DNA. Porque nós trazemos a energia que nós fomos unidos do nosso pai e da nossa mãe. E somos formados, né? Então, nós trazemos, sim, dos nossos ancestrais. Essa força, essa energia, né? Tudo. Acho que não, porque nós temos a nossa personalidade, né? Própria. Mas nós somos também essa energia dos nossos ancestrais, sim. Carregamos essa energia dos nossos ancestrais, sim. Para finalizar, Vânia, que prescrição que você faz da sua abordagem para que tipo de distúrbio, de desconforto que você acha que você entrega mais resolutividade? Que resolve? Que resolve, eu acho que melhora muito os casos de depressão, melhora, sim, consideravelmente os casos de ansiedade. Se a Pânico. Pânico, síndrome do pânico, melhora as relações familiares, as relações que nós temos com o mundo, as relações com o dinheiro, as relações com a mãe, com o pai, com os irmãos. Eu acho que melhorando nosso entorno familiar, a gente melhora também com o mundo que vivemos. E a gente também, né? Porque quando a gente muda, o mundo muda, né? Com certeza. Nós somos esse mundo, né? Então vamos estar transformando o mundo externo também. Quero agradecer muito, Vânia, sua presença aqui, seus esclarecimentos. Muito grata. A presença hoje da terapeuta Vânia Astori. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.